ideias e novos caminhos para o estado do Rio. Está no ar o podcast Pensa Rio, da Casa Firjan. Olá, bem-vindos ao Pensa Rio. Eu sou Natane Borges, jornalista e especialista de projetos aqui na Casa Firjan, e apresento essa edição do Pensa Rio ao lado do José Luiz Alqueres, presidente do nosso Conselho Estratégico da Casa Firjan e também o curador aqui do Pensa Rio. Participa hoje também conosco a Júlia Zardo, gerente de ambientes de inovação da Firjan, para ajudar a enriquecer ainda mais o nosso debate. E para fechar a temporada do Pensa Rio de 2024, a gente recebe o Dr. Eduardo Eugênio Gouveia Vieira, nosso querido ex-presidente da Firjan, que por quase 3 décadas comandou aqui a federação e colaborou para a implementação de políticas públicas, entre outras diversas transformações, para ajudar a desenvolver o nosso estado aqui do Rio de Janeiro. Doutor Eduardo, é com muita alegria que a gente recebe você aqui no Pensa Rio hoje, um momento muito importante para a gente. E para começarmos esse debate, eu passo a palavra para você, Alqueres. Muito obrigado, Natane, Júlia. E, evidentemente, um agradecimento muito especial ao Eduardo Eugênio por estar aqui com a gente, não apenas como um ex-presidente da Firjan, mas como essas entidades que se tornam permanentes na vida do Rio, pelo legado do que construíram e também pela disponibilidade em relação ao que vão construir. E dos produtos, eu vou dizer, mais importantes dessa vida na atividade associativa do Rio de Janeiro, uma criação realmente do Eduardo, é a Casa Firjan. A indústria tem problemas sempre tremendos do cotidiano. Ela tem que se focar sempre na folha de pagamento, no fim do mês, no aumento do juro, na taxa do dólar, na atitude do governo, dos sindicatos, dos técnicos, da fuga de cérebros. Quer dizer, nós cotidianamente, há 30 anos, Eduardo senta semanalmente com os diferentes conselhos da casa para apurar isso tudo. Mas, se não pensasse também no futuro, isso seria uma falha grande. E quando ele entrou, o futuro, que é o nosso atual presente, é completamente diferente do futuro quando a gente olha hoje. Eduardo foi presidente em 95. O Brasil estava começando as privatizações mais intensamente, com o governo Fernando Henrique, se empenhando em algumas reformas estruturais para a modernização da economia, acelerando a abertura da economia e, portanto, uma enorme exposição da indústria brasileira a pressões externas, que fez com que vários setores, inclusive, tivessem que se reinventar ou mesmo desaparecessem e os empresários fossem para outros cantos. Então, isso foi uma mudança grande, mas era um país que tinha um déficit enorme em contas correntes, e hoje a gente vê um Brasil com um belo saldo em conta, o Brasil falando de modernidade, de inteligência artificial, o Brasil com alguns avanços na área energética muito importantes. Naquela época nós importávamos grande parte do petróleo que consumia. Hoje o Brasil é um grande exportador de petróleo. Isso mudou o panorama externo. Mas vai mudar mais uma vez. E o futuro é altamente disruptivo em relação ao presente. Então está aqui a Júlia, da área de tendências, justamente, né? Que foca nisso, a Natane, e a Casa Firjan, que tem se empenhado para que nesse mundo competitivo, globalizado, nesse mundo que a cada semana a gente tem um susto, ora uma guerra, ora uma eleição de um presidente de um país importante que traz incógnitas em relação ao futuro, a Firjan tem produzido
textos, seminários, cursos, treinado pessoas para que o Rio de Janeiro possa não acompanhar essa tendência, mas se antecipar a ela e ter um desempenho grande. Isso tudo, Eduardo, tem o seu dedo. Você tem as suas digitais no futuro do Rio de Janeiro indeléveis. E eu queria começar te perguntando, a partir dessa sua visão de futuro, o que é que você acha assim, de grande importância para o Rio? Quais são os itens? Qual é a nossa, talvez, vocação? Eu sei que uma delas, que você sempre bate na tecla, e nós todos aqui somos discípulos, é gente talentosa e boa, formar pessoas. O grupo de escolas da Firjan, de excelência, os seminários realizados, mas, enfim, a palavra é sua. Muito obrigado, Zé Luiz, obrigado, minhas colegas. Você fez uma pergunta da maior importância, eu não sei bem se eu sei responder. Agora, está dentro de todos nós um problema que não é apenas do Rio, do Brasil, que é a questão de segurança. Talvez, no passado, quando você fala daquela época do governo Fernando Henrique, já havia alguma insegurança pública, mas hoje o drama é profundo, porque está claro que o crime organizado está instalado em várias partes do Estado brasileiro, na política. Isso é da maior gravidade. Não apenas o que nós vimos algumas semanas atrás na Avenida Brasil, mas agora, de semana, no maior aeroporto da maior cidade do Brasil, uma pessoa é metralhada, tipo Al Capone, meados do século passado, em Chicago. Ou seja, o Estado se rendeu a um bando de criminosos. E esse bando atua e manda. Nós perdemos, o Brasil, o Estado brasileiro perdeu uma quantidade enorme de território para o crime organizado. Isso não pode ser banalizado, porque nós não podemos achar que isso faz parte da vida. Então precisa haver, ao meu ver, uma reação muito forte. Não dá para políticos acharem razoável de pedir votos a esse tipo de gente. Não estou dizendo que eles são sócios, mas só pedir votos, só pedir um favor, já é complicado. E fazer charme. Eu acho que nós não podemos fazer charme com bandidos. E nós sabemos que vários setores da sociedade estão implantados. Por exemplo, nós vemos vários seriados sobre isso, estão instalados no samba, em alguns esportes. E isso talvez seja a agenda mais importante do Brasil e do Rio. E o que nós fazemos na Casa Firjan? Nós estamos tentando, vocês, a iluminar a cabeça das pessoas. Quer dizer, uma formação humana. Uma formação humana para que todos sejam contagiados nessa vertente de o Brasil, um Brasil importante, uma economia que está no rol das 10 principais economias do mundo. Nós temos uma sociedade gigantesca e criativa, e o Rio é o símbolo do Brasil, que se confunde um pouquinho o município com o Estado, mas eu acho que aqui nós ajudamos a empurrar a imagem do Brasil através da imagem do Rio de Janeiro. Eu acho, Eduardo, que você tocou num ponto muito importante e que a Firjan tem tido
uma atuação relevante, que é lembrar que para haver futuro, a gente tem que ter presente. E o nosso presente hoje, de alguma forma, está sendo corroído. A vida dos nossos filhos está limitada, a vida das nossas empresas e mesmo os nossos ideais, como você fala muito bem, quando a gente tolera que, pelo seu ativismo, o crime organizado eleja a maioria de muitas câmaras municipais, uma bancada forte nas assembleias, até membros no Congresso. A seu convite, o então ministro da Justiça veio aqui na Firjan e se reuniu com os maiores segmentos da indústria, dos formadores de opinião, da academia do Rio de Janeiro, para debater as conclusões de um livro sobre o crescimento, no caso das milícias. Foi uma reunião excelente. Ele saiu daqui e foi encontrar o governador do estado. Lá, a reunião não foi excelente. O estado, naquela ocasião, resistiu à unificação das polícias, à criação de um cadastro comum, à imposição de barreiras para controlar o controle de armas pela Polícia Federal, queria que fosse pela, Polícia Militar. Então, a gente assistir a essa descoordenação é muito duro, porque é uma coisa que destrói um trabalho daqueles que realmente querem fazer do Rio aquele local bom de trabalhar, um local criativo, uma cidade belíssima, uma cidade que os nossos pais e avós conceberam realmente como uma joia, a porta do Brasil, a imagem do Brasil, isso que você diz. Nós tivemos oportunidade de entrevistar alguns empresários extremamente confiantes aqui, outros mais cépticos, alguns muito ligados aos temas de futuro, de educação, como Pedro Vonchovsky, né? E outros tantos. Mas eu concordo, e eu acho que esse é um ponto essencial que nós vamos ilustrar no capítulo que arremata o nosso livro, como se falasse assim: tudo isso é muito bonito, mas temos que começar pela segurança no Rio. Alqueires, eu estou aqui querendo falar porque essa discussão ela tem muito a ver com o que a gente tem conversado aqui, né, na Casa Firjan, nos outros podcasts. A gente tem uma agenda aqui importante de economia criativa, de soft power, né, esse poder da influência do Rio por sua vocação, por sua cultura. E a gente trouxe aqui no nosso auditório uma empresa que é responsável por fazer o Global Soft Power Index, que é o índice que compara todos os países e cidades e o soft power, esse poder de influência por aí. E é muito interessante porque vocês colocaram perfeitamente, a gente pontua muito bem na cultura, na comida, no povo que todo mundo gosta, até na infraestrutura de capital intelectual, mas a gente pontua muito mal na segurança, na infraestrutura, no ambiente de negócios, né? Então é isso, a gente não tem que melhorar o que a gente faz muito bem. A gente tem que melhorar o que é ruim para todas as indústrias e não só para a criativa, né? E aí a gente sabe que a Firjan tem um trabalho muito grande em educação, por exemplo, que é uma pauta muito importante. Mas aí eu queria que você falasse, presidente, o que você acha que a empresa conseguiu fazer e o que falta fazer, né? A empresa, o empresário, tecido empresarial mesmo da cidade nessa situação. O empresário no Brasil e no Rio, eu considero quase heróis.
porque eles remam numa corrente contrária. A burocracia, o custo, a falta de infraestrutura, tudo isso vai na contramão da capacidade de nós vendermos nossos produtos no Brasil e lá fora. Países latinos, e que, como nós, também têm burocracias, também têm um governo complexo. Eu estou falando das democracias latinas. Mas eles têm trunfos que nós não temos. Logística é um caso concreto. Mas eu quero voltar aqui como um ponto importante e negativo para todos nós, inclusive no soft power, porque nós precisamos a cabeça precisa funcionar de uma forma leve para criar. E na questão de segurança, evidentemente, quando é só ler os jornais todo dia, não é razoável que as pessoas estejam com a inteligência leve. O que está faltando, ao meu ver, nessa matéria a nível nacional? O Alqueires mencionou o Rio, mas eu quero falar sobre o Brasil. Precisamos o líder com a convicção interna forte do que é melhor para o seu povo. E aqui, rapidamente, a gente dá exemplos de grandes figuras da humanidade do século passado, que são pessoas com convicções fortes. Churchill, por exemplo, se ele fosse ouvir, se ele concordasse com seus consultores, a Inglaterra em guerra teria feito um acordo com Hitler. O que o de Gaulle fez? E olha que o Pétain ele admirava Pétain, gostava muito, e se indignou com aquele acordo que os franceses fizeram, a elite, com o Hitler, saiu da França com convicção própria, ele não pediu licença a ninguém, e foi se aliar em Londres com os franceses que estavam desesperados com aquela humilhação da França, ajudando os aliados a mudar a Europa. Vocês imaginem se não tivesse esses dois líderes, o que seria da humanidade? E nós estamos aqui numa guerra. A guerra aqui não é contra estrangeiros, é contra facções de brasileiros que querem peitar o Estado brasileiro. E o Estado brasileiro não aponta, não tem um líder que congregue todas as forças intelectuais e físicas para combater isso, na base da informação, na base da capacidade. Reuniões, nós tivemos aqui com o ministro de Estado, tivemos com o novo ministro Lewandowski, que ele, diversas vezes, fez uma PEC para ir para o Congresso. Ao invés de deixar a PEC transitar no Congresso Nacional para a sociedade saber qual a opinião dos seus parlamentares, não, quer fazer um acordo para ver se todo mundo está de acordo com aquilo. Imagine Hitler conversando com todo mundo para saber se vai entrar na guerra ou não. Ele teria feito um acordo com... O Churchill teria feito um acordo com Hitler. Então, digamos, a carência que, aliás, o Brasil e o mundo, de grandes figuras que têm força interior e convicções para fazer a diferença. Nesse ponto, eu acho que a Casa Firjan também foi pioneira ao compor o seu conselho estratégico, trazendo um time de intelectuais de altíssima capacidade, como Joaquim Falcão, como a Rosisca, como Cacá Diegues, que são membros realmente da elite cultural e humanística, porque nessa hora, para este tipo de decisão, o que se impõe são homens de mentalidade formada sobre o que é essencial. Eu vou usar o exemplo do Churchill, que o Churchill era aquele cara oriundo de uma das famílias mais nobres e mais tradicionais, seria um membro
natural da Câmara dos Lordes, não fosse aquela legislação inglesa que dava enormes privilégios ao primogênito, mas ele gostava de política, então foi disputar as eleições. A vida inteira ele disputou eleições. Então, essa composição de uma direita, vamos chamar assim, napoleônica quase, do de Gaulle, com aquele Churchill, que era um homem liberal até, nem do Partido Conservador, ele era de um partido menor, Partido Liberal, às vezes pulava também de partido trocado. Mas, enfim, esses dois configuraram o mundo que a gente vive, não é, Eduardo? A Natane, Eduardo, costuma ouvir muito as reações que vêm da divulgação do podcast. Então, ela tem sempre ali as perguntas mais comprometedoras de todas. Não, que isso. Doutor Eduardo, a gente sabe que hoje a Firjan ela é referência na produção desses estudos macroeconômicos, como o índice de gestão fiscal. E até queria trazer uma lembrança aqui, que eu sou do interior do Rio Grande do Sul, e quando eu trabalhava num jornal lá, a gente esperava ansiosamente a divulgação desse estudo para ver aonde o município estava bem, aonde não estava, e para poder cobrar, enfim, do executivo certas providências. Nesse contexto, eu queria perguntar quais foram as influências que esses estudos tiveram para ajudar a desenvolver o nosso Estado ao longo aí desses quase 30 anos, e como você acha que esses estudos podem contribuir ainda mais como sendo um influenciador de construção de política pública, entre outros pontos? Deixa eu dizer primeiro por que nós inventamos esses indicadores. Foi na questão do custo do Estado. No fundo é isso, quer dizer, como nós achamos que o Estado brasileiro é balofo, o Estado brasileiro é inchado e não entrega o que a sociedade precisa, nós fomos na origem e mostrando como é que custa para todos nós a máquina municipal, que é a base da estrutura federativa do Brasil afora. E, evidentemente, que prefeitos, alguns não acharam muita graça, porque nós mostramos a nu a realidade daquele município. Mas eles nunca quebraram o termômetro, quer dizer, sempre reconheceram que os nossos estudos eram estudos sérios. Nós tivemos um gargalo agora, um soluço, por causa da pandemia, vários estudos macroeconômicos não foram divulgados pelo Estado brasileiro, mas voltamos. E as notas do Rio Grande do Sul são muito boas, se você comparar com vários outros estados do Brasil. A gente estava conversando aqui, né, sobre projetos e líderes. Acho que a gente conseguir, de fato, identificar que projetos são importantes para o Brasil e para o Rio de Janeiro é uma pauta importante. Eu tenho certeza que, como agora presidente do Conselho, eu queria saber assim, o que você pretende, presidente, se ocupar de agenda, para a gente já saber quais são os próximos passos e quais são os projetos que você está de olho aí para acompanhar. A vantagem de mudar de função assim é não ter a menor ideia do que vai acontecer daqui a pouco. Mas eu posso falar o que eu penso. E essa questão da segurança é um negócio evidente. Outro que eu fico pasmo, pessoas contestarem, é o equilíbrio de contas públicas. Quer dizer, todo mundo, a pessoa física, a empresa pequenininha, uma grande, não pode gastar mais que arrecada. É tão simples. E muitos líderes não entendem isso. Entendem que nós temos que nos endividar forever. Evidentemente que o financiador, que é a sociedade, e muitas vezes acham que o dinheiro é plantado, o dinheiro não dá em árvore, o dinheiro arrecada do povo ou em dívida. Em dívida para quem? Para o povo. Quer dizer, todo mundo tem uma poupança de R$1.000, deposita em algum canto que o governo pega esses R$1.000 e paga a você pela poupança. E, evidentemente, que quando o tomador, que é o Estado, gasta mais,
o camarada vai querer os juros mais altos, porque pelo risco de emprestar a uma entidade que não sabe fazer conta. No fundo é isso. E essa estrutura, ao meu ver, nós todos temos que... Isso faz parte da vida, vai cair no emprego, isso vai cair na capacidade de empreender. Eu acho que são duas pautas da maior importância. E a terceira, e que tão importante quanto, é a sustentação social. A sustentação social na questão da saúde, que a saúde é a questão mais imediata, que não é razoável que uma pessoa que não tenha não tem plano de saúde vá a um hospital e espere 6 meses para uma cirurgia. Isso não existe em canto algum do mundo. Ou seja, então o Estado, além de gastar muito, gasta péssimo. E tem uma dificuldade que é inacreditável, que aquele hospital não é do Estado, é da prefeitura, ou então do governo federal. O paciente não quer saber quem é o dono do hospital, o paciente quer ser tratado. E a educação, nós precisamos de uma educação contemporânea, aberta, para dar oportunidades a todos em todas as matérias. E hoje, estamos na terceira década do século XXI, tem escolas que não têm Wi-Fi, porque não tem sinal. Como é que essas pessoas vão competir no mercado de trabalho? Então, nós estamos abrindo aí um fosso social gigantesco. Eu acho que são essas 4 matérias básicas. E outra coisa importante, o Estado se vê livre de qualquer ativo. Por que o Estado precisa ter um determinado bem que é usado pela sociedade e pertence ao Estado? Para que aquilo? O Estado tem que prover a base desses 4 itens que nós estamos aventando. E o resto é o resto. Eu acho, assim, de uma clareza meridiana, esse elenco de, vamos chamar assim, prioridades, vamos chamar dessa forma, exposta pelo Eduardo Eugênio. E em todas elas existe um componente, uma enorme preocupação pela qualidade com que elas são prestadas, ou mesmo pelos valores que estão por trás delas, feito essa questão do equilíbrio fiscal. Quer dizer, como é que a gente pode se dar ao luxo? Hoje nós estamos acompanhando uma discussão de alguns dias no Congresso, que o ministro da Fazenda, de um lado, e os ministros que gastam dinheiro do outro, não chegando à conclusão que o dinheiro realmente desce em árvore, em vez de discutir a eficiência da aplicação do dinheiro de cada ministério, que são os 2 pontos que estão aí. Mas estamos à beira também de uma entrada maior da inteligência artificial, que acho que vai permitir diagnósticos muito claros dessa situação. Então, você lá em Santa Maria, no interior do Rio Grande do Sul, você esperava um indicador da Firjan, talvez todo mundo, eu faço votos que sim, tem o nosso conselheiro aqui, o Walter Cavalcante, que a gente está desenvolvendo um projeto de indicadores aqui para o estado do Rio, quase como uma forma de criar uma espécie de uma competição saudável entre os municípios para ver quem evolui melhor em relação a esses itens-chave, porque precisa isso. Você precisa deixar bem evidente para quem vai cobrar o que é que deve cobrar. E o que deve cobrar e de quem cobrar. Por exemplo, hoje de manhã eu ouvi a maior rede de comunicação cobrando a falta de luz no ambulatório do Hospital de Bom Sucesso,
recentemente entregue à iniciativa privada e apontando que a Light tem a dizer isso. Olha, o hospital é um todo. Esse todo recebe, pela legislação, uma entrada de luz, onde é medido o consumo. Se falta luz no ambulatório, mas tem nos quartos, tem na sala de cirurgia, tem nisso, é um problema interno do hospital. Mas a opinião pública cobra. Mais uma vez é um problema da Light, que foi privatizada e não sei mais o quê. Então a Firjan e as entidades representativas do empresariado, elas têm que trabalhar muito nisso para saber em quem a gente deve colocar o chapéu de certas culpas, não é? Porque senão você, às vezes, distorce. Aqui no Rio, todas as empresas concessionárias estão devolvendo as suas concessões. Algumas por falhas delas mesmo. A Supervia está discutindo um acordo, se devolve em 6 meses ou em 1 ano, para o Estado ter condição de fazer outra licitação. As barcas estão sendo operadas de maneira precária. A Light entrou em recuperação judicial. E outras por aí passaram a ligação lá do Rio a Minas pela BR-40 e tantas outras. As agências reguladoras são um tema em discussão. Então, Eduardo, a Casa Firjan tem muito a fazer. A Casa Firjan precisa muito de você na identificação, e mais que da identificação, na cobrança para que ela continue a ser cada vez mais útil aqui para o Rio de Janeiro. Doutor Eduardo, um debate aí que está em todos os lugares é a questão da crise climática, né? E a Firjan também teve todo o seu envolvimento com os objetivos sustentáveis. Na sua visão, qual deve ser hoje o papel do empresário diante da crise climática? É o seguinte, ou o empresário se convence, ou nós, sociedade, nos convencemos que nós estamos no caminho errado, ou então estamos comprando o bilhete para os nossos netos não terem mais um planeta. É tão simples quanto esse. E a empresa tem que se comportar dessa forma. E, felizmente, já existe isso. Nós já vemos empresas grandes que, se não se comportar, os bancos não financiam e os acionistas, nas assembleias, tocam para fora os CEOs, PDGs, por aí. A imprensa está cheia desses pontos. É tratar da casa comum, o Papa Francisco fala isso, que é o planeta. Perfeito. Tout simplement. A nossa casa comum, como diz o Papa. É isso. Só para complementar, presidente, vocês estavam falando aqui, quando você citou suas prioridades, os assuntos que a gente tratou no podcast esse ano, né, Alqueires, foram muito parecidos. A gente falou muito de segurança pública, a gente falou de saúde e educação, a gente falou pouco de contas públicas, acho que esse não é um assunto tão pop. As pessoas elas não gostam muito de discutir esse assunto, e falou muito, sim, de mudanças climáticas. E aí tem um assunto que até você sempre puxa aqui, né, nas nossas discussões, que é esse que você estava comentando, que é a mudança de mentalidade do empresário, né? E aqui a gente faz muito essa dicotomia, porque o governo, o empresário, e até porque a sociedade, o empresário. Então, o papel do empresário, até retratado aí pelas grandes mídias, nunca é o melhor, né? Não. Então, como é que a gente faz essa mudança? O empresário, agora não sei, mas antigamente tinha umas novelas na Globo que o empresário era vagabundo, era um bandido, tinha um horror de trabalhar, era inacreditável. E muitas vezes a imprensa, quando uma pessoa que não tem profissão mata o outro, diz que é empresário. Eu disse, esse camarada que foi morto, que o currículo dele lá era muito brilhante, é empresário. Empresário de Bitcoin, não sei o quê. Agora, eu quero voltar na questão da mentalidade do político também.
Como é que você consegue voto? Você consegue voto na medida que você leve felicidade ao povo. E aí ele se reconhece muito bem. Só que a felicidade, muitas vezes, não vem no imediato. Então, o político cai na tentação, eu vou fazer uma estrada, ou vou asfaltar aquela vila, que o sujeito vai ficar muito feliz. Vai ficar um pouquinho, um trico. Mas, como nós temos um problema estrutural complicadíssimo no Brasil, que são eleições a cada 2 anos. Isso é um demônio, porque não faz com que o governante ou os governantes se preocupem em questões estruturantes para a felicidade verdadeira, para melhorar a vida das pessoas. E o ideal seria que os nossos governantes não ficassem preocupados com a opinião pública naquele momento, que ele se visse se reconhecendo pela história e não pelo momento. Nós citamos Churchill. Churchill perdeu uma eleição depois da guerra. E quem ficou na história foi ele. De Gaulle fez um referendo, ele achou que tinha na obrigação da cabeça dele fazer o referendo, perdeu. E quem ficou para a história é ele, não ficou mais outro. Então, eu acho que aqui falta um pouco de grandeza dos governantes de fazer o que ele... Aí eu estou voltando no meu introito lá. De fazer o que eles acham importante fazer para o seu povo, com uma garra e com uma convicção interna muito forte. Eu não vejo, eu vejo os sinais, não, vai fazer uma obra, ou diz para o ministro a ministra da Saúde, faz não sei o quê para eu ficar bem na fita. Ela tem que fazer o melhor para a saúde pública do Brasil, ponto, acabou. O resto é o resto. Pronto. Muito bem. E até só para fazer um comentário, antes a gente media votos, né? Agora a gente mede votos e seguidores nas redes sociais. E é isso, é uma entrega de felicidade nesse momento. Isso. Momentânea. 1000 seguidores. E a essência disso é que não é a felicidade que você tem que entregar. Você tem que entregar condições permanentes daquilo que na Declaração de Independência dos Estados Unidos, Thomas Jefferson denominou the pursuit of happiness, a busca da felicidade. A busca da felicidade é um projeto de vida contínuo. Mas, enfim, o que a gente precisa, na base de tudo, é essa mudança de mentalidade, o acreditar no país, acreditar na nossa gente e ter esse projeto de construção de uma sociedade para esse futuro, para os nossos filhos e netos, como o Eduardo gosta de dizer. Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua disponibilidade. Isso não foi propriamente um fecho de ouro para o ano de 24, foi também uma abertura de ouro para as futuras atividades da Casa Firjan. Obrigado a vocês pelo convite e pelas provocações aqui. A gente agradece, muito obrigada, então, doutor Eduardo, doutor Alqueres, Júlia. E essa, então, foi mais a última edição do Pensar Rio, agora de 2024. A gente sempre recebe perguntas, críticas e sugestões aqui para o podcast. Então, se você que está nos assistindo tem uma sugestão para a gente abordar no ano que vem, pode enviar para casafirjan@firjan.com.br com o assunto Pensar Rio, ou também acessar o nosso Instagram, @casafirjan, onde você pode conferir toda a agenda de conteúdos e eventos que a gente realiza aqui na casa. Muito obrigada e até a próxima edição.